Começa agora o Inteiro Teor, um programa que apresenta para você decisões e eventos da Justiça Federal da Primeira Região. Tribunal Regional Federal da Primeira Região condena a Caixa Econômica a indenizar correntista pela inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. TRF1 entende que ex-funcionário dos Correios é obrigado a devolver o que recebeu a mais a título de verbas rescisórias. Em evento pioneiro, dirigentes dos Centros de Conciliação da Primeira Região reúnem-se em Brasília para troca de experiências. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Fique com a gente. Em 2019, um recorde histórico chamou a atenção. Mais de 63 milhões de brasileiros tiveram o nome incluído em cadastros de proteção ao crédito. O panorama assusta, mas nem sempre quem passa por essa situação é um mal pagador. Conheça mais detalhes na reportagem de Ana Paula Souza. A falta de planejamento financeiro tem levado muitos consumidores a ficarem endividados. De acordo com dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, em setembro de 2019, mais de 64% das famílias brasileiras estavam sobrecarregadas financeiramente. Um cenário que, em muitos casos, resulta em inadimplência e o consumidor tem o CPF negativado. Um levantamento feito pelo Serasa Experian mostrou que em 2019, mais de 63 milhões de brasileiros tiveram um nome incluído no cadastro de proteção ao crédito, o que foi considerado um recorde histórico. Mas nem sempre ter o nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito é sinônimo de que o consumidor seja um mal pagador. Em muitas situações, essa inadimplência é indevida e de responsabilidade das instituições financeiras, que por má gestão de dados e de informações, deixam muitos consumidores com o nome negativado e impedidos, por exemplo, de fazer um financiamento. Foi o que aconteceu com o comerciante Carlos Brito. Ele foi surpreendido com a inclusão indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes. O banco do qual ele é correntista bloqueou seu cartão de crédito após constatar que havia uma restrição em seu nome feita por outro banco do qual ele sequer era cliente. Por meio de consulta ao site do Serasa, Carlos descobriu uma dívida em seu nome no valor de R$6 mil, referente a 2 cartões de crédito emitidos no Rio de Janeiro. Quando eu disponibilizo para você um crédito, eu tenho que saber que você que está recebendo esse crédito e que você vai estar com todos os seus cadastros atualizados, como endereço, telefone. Eu vou te dar um cartão de crédito, mas eu vou ligar para você e falar assim, olha, você quer o cartão? Primeiro, já tem uma lei que diz que para você emitir um cartão, você tem que aceitar o cartão. Não me ligaram, não me confirmaram nada. E como eu digo, meu endereço residencial, meus telefones são os mesmos há vários anos, então não teria motivo deles fornecerem esse cartão de crédito para o fraudador. Carlos explica que passou por situações constrangedoras por estar negativado. A primeira foi quando eu fui passar e fui negado. E na segunda vez que o banco falou que tinha retirado o meu nome, eu fui tentar passar numa loja, num shopping, e ainda continuou negado porque tinha um time lá para sair do Serasa. E aí a gente fica com aquela cara de que o vendedor já fica te olhando, né? Olha, aí é picareta, alguma coisa nesse sentido. Então é muito chato, assim, você ser negativado já devendo é complicado e quando você não deve é pior ainda, né? O fato rendeu a Carlos uma indenização na Justiça por danos morais. Esse especialista em direito do consumidor explica que o dano moral sempre é cabível em casos de inadimplência indevida. Em situações como a vivida pelo comerciante Carlos, em que ele sequer contraiu a dívida, a reparação é ainda maior. Se o consumidor não devia nada e é cobrado indevidamente, ele ainda tem direito ao que nós chamamos de repetição do indébito, que é o valor da cobrança em dobro. E se ele devia, pagou, mas o nome permaneceu. E aí nós temos então o caso do dano moral, presumido, porque deixou de retirar o nome do cadastro de inadimplentes. Isso também pode ser considerado como crime contra o consumidor, está previsto no Código de Defesa do Consumidor, quando se deixa o nome do cadastro de inadimplentes indevidamente, ou quando deixa de retirar o nome do cadastro de inadimplentes.
Uma situação semelhante foi analisada recentemente pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Caixa Econômica Federal negativou o nome de uma cliente 9 dias após ela ter pago uma parcela de financiamento. O colegiado da 5ª turma entendeu que a inscrição indevida nos cadastros de inadimplência caracteriza defeito na prestação de serviço e gera direito de reparação por danos morais, independente de comprovação do prejuízo. No caso, a restrição indevida resultou em uma indenização de R$ 4.000 para a consumidora. De acordo com o especialista, nesse julgado foi aplicado o que no mundo jurídico se entende por dano moral in répcia. O simples fato do nome estar negativado, mesmo sem ele ter passado pelo constrangimento, já caracteriza o dano moral. Então, no direito, nós chamamos de dano moral in répcia, mas conhecido também como dano moral presumido, ou presume-se o dano só pela inserção indevida. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir: ex-funcionário dos Correios é obrigado a devolver o que recebeu a mais. E ainda, dirigentes das unidades de conciliação e mediação da Justiça Federal da Primeira Região tiveram uma oportunidade de compartilhar experiências, metas e desafios. É já, aqui no Inteiro Teor. No dia a dia da administração pública, não é raro que sejam feitos pagamentos com erro aos servidores. Quando o servidor é prejudicado, é pacífico o entendimento de que cabe ao Estado reconhecer a ilegalidade e efetuar a complementação necessária. A controvérsia ocorre nas situações em que o pagamento é feito a maior pelo poder público. Conheça a história de um ex-funcionário dos Correios, obrigado pela Justiça a devolver o valor que recebeu a mais. Quem conta essa história é Daniela Garcia. Após a demissão, foi depositado, por engano, na conta do ex-empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos um valor 100 vezes maior do que o devido. Ele teria que receber, a título de verbas rescisórias, cerca de R$ 1.700, mas foi feito um depósito de aproximadamente R$ 170 mil na conta dele. Em ação de cobrança na Justiça, a empresa buscou a restituição da quantia. Já em primeira instância, foi determinada a devolução, mas o homem recorreu ao TRF da Primeira Região. Sustentou que a verba foi paga voluntariamente pelos Correios, de boa-fé e por falha administrativa. Ele se propôs a restituir o dinheiro desde que as condições fossem adequadas. Ao analisar o caso, a primeira turma do tribunal destacou que o cronograma de reposição da verba será verificado na etapa de execução e concedeu ao homem apenas a gratuidade de justiça. A conciliação é uma alternativa na resolução dos conflitos, na qual as partes constroem um acordo. Cada vez mais, essa modalidade vem sendo utilizada na Justiça Federal, ou seja, cada vez mais pessoas resolvem suas questões sem precisar esperar uma decisão judicial. Só na Primeira Região, até junho do ano passado, foram mais de 54 mil acordos. Para que esse número não pare de crescer, os dirigentes das unidades de conciliação e mediação da Justiça Federal reuniram-se em Brasília para compartilhar experiências, metas e desafios. Saiba mais detalhes na reportagem de Roberta Nunes. Realizado no Centro de Treinamento da Justiça Federal, o Centrejuf, pelo Sistema de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região, o SISTICOM, e pelo Núcleo Central de Conciliação, o NUCOM, o encontro dos dirigentes das unidades de conciliação e mediação da Justiça Federal da Primeira Região reuniu diretores das 28 unidades de conciliação. A ideia do encontro é poder trazê-los, essas pessoas que estão no dia a dia, na prática com esse trabalho, para que eles troquem experiência, que eles componham junto, para que eles tragam tanto as conquistas como também os desafios e a gente possa aqui chegar num resultado que acolha e engrandeça todo o sistema de conciliação da Primeira Região. Até junho do ano passado, a Primeira Região realizou mais de 54 mil acordos de conciliação.
Para os participantes do evento, essa troca de experiências é fundamental para aumentar esse número, proporcionando a descoberta de soluções para os problemas que cada unidade enfrenta, de acordo com as características de cada estado. Quando nós nos unimos, né, o resultado ele é sempre bem maior do que a soma de cada parte. Então, essa sinergia que a gente traz aqui hoje, ele é muito mais importante, porque isso possibilita uma mudança de visão. Porque quando nós temos só o olhar da nossa realidade, e o nosso Brasil, nesse tamanho todo, cada estado tem a sua realidade, com esse compartilhamento todos nós crescemos. Nós crescemos com a dificuldade do outro, sabendo do que ele passa, e também com as soluções que eles trazem, algo que talvez nós não tenhamos pensado. Então, assim, essa junção de novas ideias, ela cria soluções. E isso é muito positivo para o crescimento, não só profissional de cada um, quanto também para o nosso crescimento pessoal, porque nós saímos daqui diferentes. Nas nossas unidades, nós ficamos muito isolados, a nossa realidade. E, às vezes, pensamos que aquele problema é só nosso. E, quando nós compartilhamos com os nossos colegas, nós conseguimos ver alguma solução e compartilhar tudo isso nos fortalece até para ter um norte de como resolver e como melhorar o nosso setor. A justiça restaurativa também foi tema do encontro e a subseção judiciária de Uberaba, em Minas Gerais, é referência no assunto. O nosso propósito é que essa pessoa volte à sociedade de forma a não delinquir, né? Porque hoje a gente participa de um sistema criminal em que o índice de reincidência é próximo de 70% a 80%. Então, quer dizer, infelizmente a gente está vivendo um sistema que é inefetivo, né? E o propósito da justiça restaurativa é repensar isso, para que a gente possa devolver indivíduos para a sociedade que saibam aí oferecer, né, a nossa paz social, né? Então é um trabalho muito mais amplo que visa buscar a ressocialização, né, que o nosso Constituinte estabeleceu aí como meta para o criminal. Especificamente em Uberaba a gente já tem um núcleo de práticas restaurativas, né? Nós já trabalhamos com processos criminais. Por meio de videoconferência, o juiz federal Osmani Antônio dos Santos e procuradores da República também falaram sobre as experiências vividas em Uberaba com a justiça restaurativa. Sim, a justiça restaurativa, como a gente sempre costuma enfatizar, para mim, ela é a justiça do futuro. Ela tem a oportunidade de levar um pouco mais de humanização para o processo. Durante os 2 dias de evento, também foram discutidas as metas para a conciliação em 2020 e questões relacionadas aos desafios do conciliador, entre outros assuntos. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!